Olá, Google Sheeters! Sejam muito bem-vindos a este meu novo vídeo. Espero que esteja tudo bem convosco e bora lá começar isto. Então, nos vídeos anteriores temos vindo a evoluir aqui na aplicação do Google Sheets, temos começado mesmo desde o início. Já vos expliquei desde os menus, desde como criar tabelas, como gerir as cores, e hoje vamos falar um bocadinho sobre funções. Pronto, esta é a aula mesmo base, a aula inicial sobre funções, mesmo para quem nunca usou ou se calhar ainda tem alguma dificuldade em perceber o conceito das funções e como é que funcionam. Espero que gostem e espero que seja útil para vocês. Então, o que é uma função? A função é nada mais nada menos do que uma espécie de um cálculo que está pré-definido e que nos vai facilitar a vida, ok? Ou seja, imaginemos que nós queremos fazer uma soma de dois valores e queremos que os dois valores estejam em duas células diferentes. Então, usando esta função de soma, ele vai nos dar sempre o resultado, independentemente dos valores que nós colocamos lá. Ok? E é dinâmico, ou seja, nós vamos alterando e ele vai alterando também o resultado. E isto depois, se encadearmos funções dentro de funções ou entre células, entre si, podemos ter aqui resultados bastante complexos e bastante poderosos. É por isso que é tão comum os utilizadores do Excel, do Google Sheets, usarem funções porque simplifica demasiado a vida deles. Ok? Então, como é que nós podemos usar uma função? Eu se calhar vou abrir aqui uma nova folha, só para não confundir com a da aula anterior. Então, uma função pronto, nós conseguimos escrevê-la exatamente no mesmo sítio onde escrevemos um número ou um texto numa célula. Ok? Qual é a diferença e como é que, a aplicação sabe se nós estamos a escrever uma função ou se estamos a escrever um número, uma data, um texto? É através do sinal de igual. Então, sempre que iniciarmos com este sinal de igual, a aplicação sabe que nós vamos inserir uma função aqui. Ok? Pronto. Então, eu falei-vos da função soma, por isso vai ser se calhar a primeira que eu vou falar. Nós escrevemos aqui, então, igual e escrevemos soma, que é o nome da função. Ok? Ao clicarmos aqui, aparecem-nos aqui já algumas funções que começam com os caracteres que eu escrevi, neste caso soma, né? Portanto, temos soma, soma-se, soma my2, soma squad, soma série, pronto, uma série delas, ok? Mas neste caso, estas são mais complexas, vamos usar a soma normal. Pronto. E ele abre-nos logo aqui os parênteses curvos. Pronto. O que é que simboliza? Simboliza que nós vamos passar então parâmetros para a função. Ok? Tudo o que estiver dentro dos parênteses são os parâmetros que nós estamos a passar para a função para que ela os possa usar esses dados e nos dar um resultado. Então, e quais são os parâmetros que nós podemos passar aqui? Ele não me está. Aqui, é aqui. Pronto. E o próprio Google Sheets até nos ajuda já e nos explica como é que funciona a determinada função. Por exemplo, a função de soma. Então escrevemos soma em maiúsculas, e depois, dentro dos parênteses curvos, temos um ou mais valores que, que é o que vai ser somado. Ok? Nós aqui o que é que podemos. E separados por ponto e vírgula. Então, o que é que nós podemos colocar aqui? Podemos colocar números, 12, ponto e vírgula, 23. Vejam que ele já mudou de valor 1, já mudou para o valor 2. Já sombreou aqui o valor 2. Vou para o ponto e vírgula outra vez. 1, ponto e vírgula, 23. Pronto. Imagina que eu quero somar estes valores aqui. E ele está-me já a aparecer aqui o resultado aqui nesta caixinha, ok? Mas depois eu fecho os parênteses, então, carrego no Enter e ele dá-me o resultado. Portanto, o resultado da soma de 12, 23, 1 e 23 novamente. Ok? 59. Mas isto não é uma função assim tão útil, não é? Se nós estamos a passar os valores os valores que queremos, não tem grande utilidade. Então qual é a utilidade disto? É se nós tivermos, por exemplo, várias células que queremos somar, por exemplo, 12, 34, 54, 2, 76. Pronto. Imaginemos que nós queremos somar estes valores aqui. E vamos pôr o resultado da soma aqui. Pronto. Então, vocês já sabem como fazer a soma, igual.
escrevem soma, ele vai aparecer aqui a hipótese, e ele até já nos está a dar uma dica ou uma ajuda de que, vê lá, tu queres pôr a soma destes valores? Ou seja, queres pôr, que tu vais querer somar o intervalo de D2 a D6? É o que ele está aqui a mostrar. E por acaso, até é precisamente o que nós queremos. Eu vou assumir isso. Pronto. E ele dá-nos o somatório de todas estas colunas, de todas estas células aqui, na coluna D. Ok? Pronto. E vejam como é que ele inseriu isto. Escreveu D2, dois pontos D6. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o intervalo entre a célula D2 e D6. Como só estamos a falar de uma coluna, ou seja, tanto o primeiro parâmetro como o segundo é na mesma coluna, na coluna D, ele vai somar apenas os valores na vertical, ok? Mas imaginemos que nós tínhamos aqui valores também deste lado. 23, 54. E nós queremos somar estes todos aqui, ok? Queremos somar não só da coluna D, mas da coluna E. Como é que podemos fazer? Em vez de D aqui, colocamos E. Pronto. E vejam que ele, deixa-me minimizar isto, já está a sombrear este intervalo todo. Ou seja, entre o D2 e o E6. Ok? Pronto. Então, depois clicamos aqui no Enter. Ele já nos está a dar 255, que é o somatório desta coluna toda, mais estes dois valores aqui, desta outra coluna. Ok? E isto é como passamos como parâmetro para a função um intervalo. Ok? Qual era a outra hipótese que tínhamos? Já vimos aqui que temos a hipótese de passar valores. Ok? Temos a hipótese de passar intervalo, mas podemos também passar células, ou seja, D2, imaginemos que quero somar só a D2 e a E3. Pronto, E3. Ok? Deixa que eu fiz aqui alguma asneira, pus um parênteses a mais no fim. Pronto, só retirar. Pronto. E ele está a dar 35, que é 12 mais 23, 35. Ok? E como é que eu passei aqui? Eu dividi os inputs da função com um ponto e vírgula. Porquê? Porque é como ele me está a dizer para usar aqui, certo? Ele está-me a dizer para pôr valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula e por aí fora quantos valores nós quisermos, certo? Mas eu podia passar também aqui um intervalo, por exemplo, E3, dois pontos, E4, ok? Então neste momento o que é que ele me está a somar? Vamos ver. Isto aqui, para acaso não está a dar jeito. Ok. O que é que ele me está a somar? Está-me a somar. Ele até põe aqui umas cores diferentes para ser mais fácil de interpretar. Estamos a somar a célula D2, tem o valor 12, e o intervalo E3 a E4, ou seja, estes dois. Carregamos o Enter e ele dá-nos aqui o resultado 89. Por isso, nós podemos também misturar. Podemos misturar células com intervalos. Ok? Pronto. Isto para a função soma. Ok? Pronto. Relembrem-se que vocês têm sempre aqui a ajuda do Google Sheets que partilhou connosco. Ou seja, ele dá-nos aqui logo um exemplo de como usar esta função. Soma A2, dois pontos, A100, ou seja, um intervalo da mesma coluna, sempre da mesma coluna A, desde da linha 2 à linha 100, e mais 101, o valor 101. Ok? Era o que ele está a tentar devolver aqui. Pronto, diz o que é a função, devolve a soma de um conjunto de números ou células, ok? Porreiro. E depois ainda fala aqui sobre os parâmetros. Neste caso, é sempre valores, por isso só vai aparecer aqui um, mas há funções em que os parâmetros são diferentes de uns para os outros. Neste caso, como é uma soma, estamos a somar valores, é igual. Até podemos eh, trocar os parâmetros, não há problema nenhum, né? Desde que os selecionemos todos, numa soma não tem interferência. Mas há outro tipo de funções em que nós temos que pôr os parâmetros pela ordem que ele está à espera de receber, senão não vamos ter o resultado esperado. Então, o valor 1, o que é que ele nos está a dizer aqui? O primeiro número ou intervalo a somar. Pronto. E depois ainda diz, valor 2, números adicionais ou intervalos para adicionar ao valor 1. Pronto. Ou seja, o mínimo de parâmetros que temos que ter aqui é 1, é o valor 1. Ou seja, um número. Depois, a partir daí, é tudo opcional. Ou seja, por isso é que estamos aqui a ver os parênteses retos aqui. Sempre que os parâmetros estiverem dentro de parênteses retos, significa que são opcionais. Enquanto que os valores que não estiverem nos parênteses retos são obrigatórios. Por isso, neste caso, apenas é obrigatório o valor 1
Se quisermos adicionar mais valores para somar, pomos o ponto e vírgula e os valores que quisermos por aí separados sempre por ponto e vírgula. Ok? Outra dica aqui, como é que nós podemos saber mais sobre as funções? Podemos carregar aqui no Saber Mais. Ele abre-nos aqui a documentação oficial do Google Sheets. Tem diversas línguas, está muito bem desenhada. E nós aqui conseguimos ter então a descritivo total da função, com exemplos, tudo, ok? E o que é que também é interessante ver aqui é as outras funções que estão aqui ao lado. Ou seja, nós temos aqui a listagem de todas as funções em que estão disponíveis no Google Sheets, apenas dentro da secção matemática, ok? Ou seja, é as funções que são semelhantes, não é? Ou do mesmo tipo da função que nós abrimos aqui. Claro que o leque de funções aqui é enorme, ok? Não tem só funções matemáticas, há um mundo inteiro de funções aqui envolvido. Ok? Por isso, acho que neste momento já conseguimos perceber como é que funciona a soma, né? E nós podíamos, inclusive, fazer soma de soma. Por exemplo, igual, vou escrever soma, ok? Soma, aqui este, pronto, ele já me pôs até em maiúsculas. E eu vou somar o quê? Vou somar eh, o, o D8, ou seja, eu posso escrever o valor ou posso até clicar com o rato, que é mais fácil. Se eu clicar aqui, ele adicionou-me logo aqui. Ponto e vírgula. E agora o que é que eu quero mais? Quero este intervalo da coluna E e eu posso, também usando o rato, clicar e arrastar, assim, ok? Viram que ele já me colocou ali E3, E4, ponto e vírgula. E se eu quiser pôr um intervalo com mais que uma linha e mais que uma coluna, também posso fazer igual. Clico e arrasto. Ou seja, B até ao D6. Pronto. E depois no final, são estes valores que quero somar, fecho parênteses, ok? Vejam que ele voltou a pôr cores diferentes nas células e nos intervalos diferentes. Okay? Clico no Enter e 403 é o resultado da soma. Okay? Depois, quando nós aqui estamos a ver o resultado, não é, da função, mas se quisermos ver qual é a fórmula que está por trás, é só ver aqui nesta linha aqui e ele dá para ver a fórmula sempre. Okay? Esta é a fórmula da linha da célula D8, esta é a fórmula da D9, pronto, por aí fora. Okay? Esta é a fórmula da B2. Pronto. Pronto, então com isto, eu acho que já ficou perceptível em como se usa funções, não é? Qual é que é a nomenclatura base das funções e qual é a técnica aqui para ir gerindo e para escolher os valores e como nós podemos escrever as células com o teclado ou selecionar com o rato, podemos pôr valores fixos ou valores variáveis das células, pronto. Já percebemos aqui mais ou menos o funcionamento da função. Eu queria só para terminar falar ainda que nós podemos ter funções dentro de funções, pronto. Eu aqui estou a usar uma função que me está a receber como parâmetro o resultado de outra função, ou seja, desta aqui, não é? A D8 é um dos parâmetros daqui da D9. Mas ele aqui está-me a usar, o resultado dele está-me a usar 89, não é? Pronto. Mas eu posso posso usar outra forma ainda, por exemplo. Vamos fazer igual outra vez. Eu vou usar outra vez a mesma função, que é só para não confundir neste momento. Soma, ok? Vou escolher aqui a soma. Pronto, ele já me pôs os parênteses curvos. E eu agora vou pôr assim. O que é que eu quero somar? Eu quero somar a soma, ou seja, vou expor outra função ainda, a soma deste intervalo, fecho parênteses, que eu vou fechar a segunda função soma, ok? Pronto, fechei. Ou seja, o parâmetro 1 da primeira função soma é a soma do E3 e E4, ok? E se eu quiser, posso pôr ainda mais parâmetros, ou seja, ponto e vírgula. Ele agora mostrou-me qual é o valor 2 da função soma, da primeira função soma. Vou somar com esta célula aqui, ponto e vírgula. Vou somar com este intervalo aqui, ponto e vírgula. E vou somar ainda com outra soma, ok? Abre parênteses, destes valores todos aqui,
ok? Vou fechar parênteses do terceira soma e vou fechar parênteses da soma lá inicial, ok? Deste aqui. Pronto. Estão a ver a complexidade disto, não é? Ou seja, eu posso passar como parâmetro para uma função outra função, ok? Pronto. Carrego no Enter e ele está-me a dar o resultado. Neste caso da soma, seria irrelevante aqui, não é? Porque a função de soma iria ser igual. Eu podia simplesmente ter posto os valores todos na mesma função, mas para só mesmo para vos explicar que nós conseguimos, a partir do momento que colocamos o sinal de igual e que o Google Sheets está a interpretar aquela célula como sendo uma fórmula, eu posso pôr uma ou N fórmulas aqui na mesma linha, ok? E ele interpreta-me tudo direitinho. Malta, por hoje foi isto. Acho que deu para perceber o início, a base da fórmula, ok? Do que é uma fórmula, como usar uma fórmula. No próximo vídeo vamos falar então de outras fórmulas, também relativamente fáceis de usar, e vamos brincar um bocadinho com elas e misturar um bocado umas com as outras, para vocês perceberem ainda melhor. Se gostaram, deixem o like, comentem, critiquem se quiserem e sigam o canal. Fiquem bem, um abraço a todos.